Boa tarde, pessoal. O pessoal está chegando aí. Daqui a pouco a gente começa, britanicamente, às 15 horas e 30 minutos. Falta um minuto. Daqui a pouco a gente começa. Aqueles que estão chegando aí, obrigado aí pela presença e vamos falar um pouquinho aí de inovação. Qual vai ser o impacto, ou pelo menos qual deve ser o impacto aí da Covid-19 no processo de inovação nas empresas. Vamos já falar um pouquinho sobre isso aí. E as pessoas vão entrando. 15 horas e 29 minutos, quase 15 horas e 30 minutos. A gente vai daqui a pouquinho iniciar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Aqueles que estão entrando também, que têm interesse em estender um pouco aí o seu conhecimento pelos cursos de curta duração do IEL, pode aproveitar também que tem uma promotion aí, pessoal que está entrando, live.brown 30%, e aí você vai poder cadastrar esse códigozinho que você está recebendo e fazer aí vários cursos de curta duração muito legais, sem dúvida nenhuma. Alguns se encaixam aí na sua carreira, no seu negócio. Vamos começando aqui devagarinho, tá, gente? Primeiro que ninguém, se nós perguntarmos aqui, falando hipoteticamente, se nós perguntássemos a 10 pessoas se essas pessoas esperavam que nós poderíamos passar algum dia por algo similar ao que nós estamos vivendo hoje, fatalmente, quase que exclusivamente todos teriam uma resposta negativa. Pouquíssimas pessoas realmente teriam ideia do que é que nós estamos passando. Claro que isso tudo mexe com carreira, mexe com os negócios, mexe com os empregos, não é? E a ideia é que nós possamos não levar verdades absolutas para vocês, tá, gente? Mas esse momento, o que menos nós temos são respostas, o que mais nós precisamos ter são indagações, questionamentos e, claro, obviamente, dúvidas. O momento é de dúvidas. E a ideia é que nós possamos aí, durante essa live aqui, discutir com vocês. Eu vou tentar equilibrar aqui o meu olhar, tanto para a câmera quanto aqui para o rodapé, que vai aparecendo as pessoas que estão entrando, e eventualmente algumas perguntas que as pessoas queiram fazer. Então, para a gente tentar organizar, aqueles que vão ficar conosco aí nesses próximos 40 minutos, que possam ir formulando perguntas e, à medida do possível, a gente vai respondendo para vocês dentro de uma linha que nós vamos construindo aqui com vocês sobre inovação. Inovação, não tenha dúvida que, independente de coronavírus, é o grande ponto de discussão nas empresas. Independente se ela é meia, independente se ela é pequena, média ou grande. O ponto central aqui é como a minha empresa pode inovar durante, obviamente, e principalmente o depois. Algumas questões são importantes para a gente refletir, né? Independente de crise, claro que obviamente essa crise ela é uma crise sanitária, ela é uma crise de saúde e impactou também na crise econômica, mas ela também é um ponto de inflexão e que nós precisamos talvez romper alguns paradigmas. E o principal paradigma é como se pensa em inovação. E é interessante que, se você fizer uma rápida pesquisa na sua empresa, principalmente para os seus gestores, o que eu gosto de fazer muitas perguntas para os gestores, o que eles entendem de inovação? Quase que unanimamente vão associar a questão da criatividade, vão associar um layout bacana na loja, vão associar a uma mobília, vão associar a uma arquitetura organizacional no que diz respeito ao visual, não é? Mas a inovação ela vai muito além disso. E o mais importante é nós entendermos a importância do processo de inovação dentro do atual cenário. E que cenário é esse? Nós precisamos entender alguns cenários porque eles impactam diretamente na tomada de decisão das empresas, no que diz respeito à inovação. Primeiro, inovação não tem nada a ver com tecnologia. Tecnologia é o meio, não necessariamente o fim ou o início. Muitas empresas associam a inovação ligadas a eu preciso ter um software de gestão, eu preciso implantar um BI, eu preciso fazer um ERP de última geração, um CRM de última geração, enfim. A inovação, a tecnologia, ela está ligada especificamente a meio. Repito, não prioritariamente ao início e tampouco final. Por que o meio? Porque antes da inovação existe um negócio muito importante nas empresas hoje chamado cultura organizacional. Se a minha empresa não tem uma cultura de inovação, dificilmente eu posso colocar os melhores softwares de gestão, eu posso colocar as melhores plataformas que existem em tecnologia, mas fatalmente eu não vou ter êxito. Por quê? Porque eu tenho que ter
algo que é a essência de tudo, que é a cultura. Quando eu falo de cultura, eu falo de missão, visão, valores e o propósito da empresa. Então, uma empresa tem que estar muito ligada nisso. Claro que nós estamos dentro de uma variável literalmente inconcebível no que diz respeito ao olhar humano. Dentro de uma racionalidade, jamais poderíamos pensar que um dia chegaríamos a todo um isolamento social. Crise tudo bem, mas isolamento social, fatalmente, nós não, no cenário mais pessimista possível, nós não teríamos essa conjectura real, né? Mas existem alguns desafios que as empresas precisam ter, e o principal desafio é como vai ser o consumidor pós-Covid-19. Como as pessoas estarão mentalmente, espiritualmente e comportamentalmente dentro de um novo universo onde a ressocialização ela vai ser construída, ou podemos até dizer reconstruída, né? E claro que quando você está olhando dentro de um ambiente que 80% das atividades empresariais, se eu estou falando de indústria, se eu estou falando de varejo, se eu estou falando de produção, se eu estou falando de prestação de serviço, quase que na sua totalidade, 80%, envolve relações humanas. E aí nós vamos navegar um pouco por vários cenários esses que são muito importantes para que nós possamos tirar alguns insights. E o objetivo da live, repito, não é levar verdades absolutas, os assuntos não se esgotam aqui. Eu, particularmente, como consultor, como mentor e também como professor de pós-graduação, tenho muita prudência nas observações que eu vou fazer aqui, principalmente porque não traduzirão verdades absolutas. São contextos situacionais oriundos de um momento específico que nós estamos vivendo. E esse momento estava lá na década militar, principalmente ali na Guerra Civil, na década 80, 90, a partir dos meios militares, onde os Estados Unidos entenderam que o mundo caminhava para uma esfera VUCA. E é um termo muito utilizado pelas empresas. Talvez muitos que estão me vendo e ouvindo aqui já devem ter ouvido falar, um mundo cada vez mais volátil, incerto, ambíguo e obviamente complexo. Então, dentro de tudo isso, nós precisamos traduzir esses cenários em práticas. E qual é o ponto que nós mais temos que nos ater aqui? Como eu consigo traduzir os insights que nós vamos ter aqui em ações práticas? Infelizmente, muitos negócios estão parados, literalmente parados. Eu fiz alguns dados, levantei vários dados aqui para vocês terem ideia sobre o impacto de tudo isso que nós estamos vivendo no que diz respeito ao poder aquisitivo das famílias e, obviamente, a movimentação, né, de faturamento das empresas. Para vocês terem ideia, fiz aqui alguns estudos aqui para passar para vocês, né? Quais foram as principais demandas que explodiram durante o Covid-19. Lembrando que as pessoas estão com a concentração muito mais seletiva. Por quê? Porque as pessoas estão ligadas na internet, ligadas em várias plataformas digitais, ligadas em vários mecanismos que navegam pelo horizonte lá, principalmente das redes sociais, que são os principais formadores de opinião hoje. Se você pegar a mídia aberta, ela é importante, sim, para que você muito mais busque as informações do Covid. Mas se nós olharmos de forma mais sistêmica, as informações mais seletivas estão nos mecanismos sociais. Sejam eles nas mídias expositivas, que são as tradicionais, Facebook, Instagram, os Telegrams da vida, os WhatsApps da vida, na multiplicação das informações, ou nas mídias colaborativas, ou nas redes colaborativas. Quais são as redes colaborativas? Principalmente o Wikipedia. Né? Se você ficar entrando no Wikipedia para pesquisar determinados assuntos, você vai ver a velocidade com que essas informações elas estão rodando. Então eu tenho a mídia expositiva, eu tenho a mídia social expositiva e a mídia social colaborativa. A colaborativa as pessoas têm dado menos atenção, porque como a informação está se multiplicando muito rapidamente, eu acabo, digamos, já indo pelos atalhos. Quais são os atalhos? As mídias convencionais, Instagram, WhatsApp, por aí vai. Para vocês terem ideia, durante a crise que nós estamos vivendo, quais foram os segmentos que mais explodiram, ou seja, quais foram aqueles que tiveram maior demanda. Nós tivemos o ensino à distância, muitas pessoas entenderam, graças a Deus, que não tem outro caminho na vida que não seja estudar. Se nós observarmos, independente de crise, as maiores dificuldades que as pessoas têm dentro das empresas é a dificuldade de conhecimento.
porque as pessoas não estudam. Claro que eu não estou falando das pessoas, eu não estou necessariamente generalizando, eu estou dizendo que, em via de regra, as pessoas não estudam. Em via de regra, as pessoas buscam atalhos. E o que são atalhos? São aqueles caminhos mais fáceis de se captar informação e, obviamente, traduzi-la em ações. Né? Então, ensino à distância, entretenimento online. A gente está vendo o tempo todo as lives dos artistas, ora construindo uma autoridade, que é onde o marketing de conteúdo trabalha bem, o pessoal que é de marketing que sabe bem o que eu estou dizendo, e o marketing digital ele explora bem isso, criar autoridade. Eu parto de um princípio de massa, vou segmentando o nicho e vou criando autoridade em um determinado assunto, e cada vez mais essas lives têm construído isso. Se vocês observarem, principalmente as lives que envolvem entretenimento musical, vocês vão ver a quantidade avassaladora de pessoas que entram e que estão ali conectadas, e o cara vai lá, faz 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas de live, né? E justamente estimulando as pessoas para que elas fiquem ali com ele e, obviamente, criando uma identidade cada vez maior com aquelas pessoas. Ferramentas para trabalho remoto, infelizmente nós tivemos esse vazamento de informações do Zoom, mas até então o Zoom estava quase que multiplicando por 6 o seu crescimento. O Zoom é uma empresa de capital aberto, uma startup, né, voltada para a comunicação remota, e o Zoom, sem dúvida nenhuma, explodiu. Claro que nós temos outros aí da Microsoft, o próprio Google com o Hangout, e por aí vai, né? O Skype, por aí vai. Então, essas ferramentas, esses mecanismos de comunicação remota, sem dúvida nenhuma, eles têm crescido, obviamente, pelo isolamento da sociedade, e, claro, as pessoas estão mais concentradas ali, naquele ambiente online, e, sem dúvida nenhuma, quanto maior a comunicação e assertiva ela for, mais a minha atenção vai ser direcionada para isso. Ainda bem, eu trabalho muito com o segmento de planos de saúde. Eu tenho alguns clientes que atuam no segmento de saúde, seguridade de saúde, enfim. E a telemedicina até então era um produto digital que ele estava se construindo. Obviamente, com o isolamento, as pessoas, né, o médico, ele viu uma oportunidade remota de prescrever o seu paciente, de fazer aqueles trabalhos médicos e orientar os seus pacientes, enfim. E a telemedicina nada mais é do que um avanço. Lembrando que a telemedicina não é de agora, alguns países já têm a telemedicina, alguns negócios médicos já têm a medicina como seu core, como a sua competência principal espalhada pelos mundos, e o Brasil meio que seguiu um pouco nessa onda. Plano de saúde, obviamente, as pessoas estão demandando mais saúde, né? Temos a dificuldade, é interessante, porque tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada, ela não estava preparada. Na verdade, nenhum país do mundo, a gente está vendo a maior potência do mundo, os Estados Unidos, não está preparado para toda essa ebulição e demanda médica e de saúde pública. Então, obviamente, a gente observa um grande crescimento dessa demanda dos planos de saúde. Planos de saúde planos de saúde esses que estavam, se vocês perceberem bem, poucos sabem dessa informação. Na verdade, no universo de 100% da população, um quarto da população tem acesso à saúde privada. Então, os planos de saúde, eles meio que incorporam ali 25% daquele segmento e ficam oscilando entre eles. Então, tem hora que eu tenho um poder aquisitivo melhor, eu vou dando up no meu plano, ou então mudo de plano, faço aquela portabilidade de plano e por aí vai. Então, o segmento de saúde, né, não seria diferente disso. Quais foram as demandas, ou melhor, quais são as demandas que explodiram, mas não necessariamente numa velocidade que a gente pode dizer daqueles segmentos que a gente fez, que a gente analisou anteriormente? Por exemplo, alimentação. A alimentação foi um dado, foi uma leitura bem interessante. Quando a população, a população ela sempre, consciente ou inconscientemente, o ser humano ele sempre vai caminhar para a sobrevivência. Claro que se você fizesse uma análise fria, não, eu não vou sobreviver, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser alguém, eu quero ter êxito, não é? Beleza, perfeito, mas inconscientemente o ser humano ele busca a sobrevivência. Não é? E essa sobrevivência, quando eu tenho um estado de pandemia iminente, não mais tão iminente assim, né? Já tá bem dentro do nosso dia a dia, o que acontece? Eu vou me segurar de todas as formas possíveis. E a segurança que eu busco, por exemplo, a alimentação, vou gerar estoque. Na primeira, segunda semana e meia,
nós tivemos uma grande procura pelos supermercados, determinados itens, não é? Foram pontos específicos de você trazer para dentro de casa, gerar estoque, etc. E, claro, os próprios deliveries. Até então, muitas pessoas não tinham hábito de delivery. Tem alguns estudos aqui, de alguns institutos de pesquisas, que mostram que houve um crescimento de 38% das pessoas que começaram a aderir ao delivery nunca tinham feito isso antes. No digital, as compras digitais hoje, nos 15 primeiros dias, claro que isso é um dado nacional, né? Tem algumas cidades que começaram antes, outras depois, o isolamento, né? Mas na média, nos 15 primeiros dias do isolamento, nós tivemos 40% das compras online foram por pessoas que nunca tinham feito compra online. Esses dados é do Instituto Nielsen, né? Então, o que é tudo isso? Nós estamos percebendo uma mudança de comportamento da sociedade que, com certeza, o pós-Covid vai levar essa mudança, sim, para o hábito de consumo. Até então, quando eu estudava o comportamento do consumidor, eu olhava muito mais dados demográficos, ticket médio, giro de produto, capacidade de gerar estoque, capacidade de movimentar o estoque. Hoje, existe um dado que ele voltou um pouco à tona. Quem já trabalha com instituto de pesquisa sabe que esse dado ele nunca foi relevante. Hoje passou a ter um nível de relevância maior, que é a psicografia, ou seja, o estilo de vida das pessoas. As pessoas não consomem necessariamente, claro que agora é uma questão pontual, emergencial, mas as pessoas não consomem necessariamente pelo hábito em si do consumo. Elas têm uma lógica por trás daquilo ali que está muito alinhada ao seu estilo de vida, ou seja, a psicografia, né? A internet de banda larga, obviamente, os produtos de limpeza, as pessoas estão o tempo todo, né, limpando a mão. A gente, talvez pouquíssimas das vezes, a gente pudesse parar um pouco para repensar nossa higiene pessoal, exceto o momento que nós saímos de casa, pontualmente quando nos deparamos antes das refeições, ou esporadicamente em algum momento do dia. Mas hoje, na velocidade com que está, obviamente essa indústria se movimentou. A indústria química, sem dúvida nenhuma, colheu bons frutos disso aqui. E produtos que ajudam a prevenir, né, tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, aí vem o outro lado. Quais são os segmentos? Eu não estou falando de empresas, eu não estou falando de marcas. Quais são os segmentos que possivelmente, entendam, não é uma verdade absoluta, porque nós estamos vivendo o tempo todo numa linha tênue, que essa linha ela tem várias variações. Então hoje a ideia é essa, mas o que pesquisadores apontam é que, como o hábito do consumidor fatalmente vai mudar, e não é diferente, muitas pessoas que estão me vendo aqui neste momento já devem ter possivelmente adotado algumas práticas novas que aparentemente nem se passou pela cabeça, né? E no momento que você está em casa, que a tua mente está naquele movimento do lar, que o teu corpo está naquele movimento do lar, por exemplo, né? A gente está vendo muitos artistas cortando seu cabelo. Então, o cara, por quê? Porque o cara não pode ir lá no cabeleireiro dele, porque o cabeleireiro dele não está funcionando. Então, ou seja, esse autosserviço, ele indiretamente desperta em mim uma nova habilidade. Até então eu não sabia cortar o cabelo. O exemplo mais comum é a culinária. Todos os dias nós buscamos formas diferentes de nos alimentarmos. Se você não pede delivery, até porque alguns dados que a gente tem acompanhado no mercado, microeconomicamente, os deliveries estão começando a cair a sua demanda, óbvio, porque as pessoas fizeram estoque em casa e estão usando esse estoque. Não tem outra resposta para isso. Então, na hora que eu vou me envolver na culinária, pesquisar determinado prato e me envolver com esse ambiente que até então não era um ambiente que participava do meu dia a dia, eu estou se adquirindo novos hábitos. Qual é o hábito? O que é que está por trás disso? Qual é a psicografia que está por trás disso? A psicografia da independência. Eu passo a me tornar independente em algumas coisas. E isso, obviamente, o que é que nós temos que perceber? As empresas, talvez nos 15 primeiros dias, se nós considerarmos aqui em Fortaleza, tem algumas pessoas que não são da cidade ou não são do estado, que já me sinalizaram aqui. Aqui em Fortaleza, nos 15 primeiros dias, me atrevo entre 10, 15 dias iniciais do isolamento, estava todo mundo muito perdido, porque até então ninguém estava acreditando, as empresas também não estavam acreditando, né? As pessoas não estavam acreditando, então tudo estava muito confuso. Então a ideia, as coisas foram começando a florescer a partir dessa velocidade que vai se intensificando, e a questão aqui não é se quando vai terminar o isolamento, entenda,
O término do isolamento não quer necessariamente dizer a retomada da economia, ou a retomada da atividade empresarial, ou a retomada dos negócios no que diz respeito aos resultados do seu negócio. Até porque isso deve demandar um tempo. Nós, especialistas, especificamente consultores, a gente não tem datas precisas. Mas tem uma coisa que nós aprendemos no meio que nós vivemos, é que todas as nossas decisões são conjugadas. Como assim todas as nossas decisões são conjugadas? Simples. Quando eu como, obviamente eu vou engordar. Se eu como muito, eu vou engordar. Inconscientemente, conscientemente eu não vou acreditar nisso. Mas quando eu começo a perceber que o meu peso está aumentando, que algumas mobilidades minhas estão ficando mais lentas, eu começo a perceber que isso já tem um impacto de algum princípio de obesidade. Ou seja, uma decisão que eu tomei lá e, obviamente, isso está se repercutindo em decisões. Claro que dentro da minha visão, muitas pessoas aqui que me acompanham, muitas pessoas que estão me acompanhando aqui já conhecem um pouco a minha linguagem, então é uma linguagem um pouco bem realista, né? Se nós pegarmos os estudos das últimas 2 décadas, porque o grande ponto foi a virada do século, se nós pegarmos a virada do século, especificamente as 2 últimas décadas, nós vamos perceber que as empresas que perderam o mercado, saíram do mercado, se juntaram com outras empresas ou foram adquiridos por outras empresas, muito em detrimento de dificuldades que passaram, não foram as crises que destruíram essas empresas. Entenda uma coisa, gente. O que destrói crise, ou melhor, retifico, o que compromete uma empresa não é crise. A crise, claro que a crise tem impacto em qualquer negócio. É sistêmico. Tudo que nós estamos vivendo agora é sistêmico. Não tem nada que eu, como a minha atividade de consultoria, o cara que tem a atividade dele na indústria química, o outro lá na indústria de calçados, o outro na indústria de panificação, todos esses segmentos estão interligados. Por quê? Fazem parte de um mesmo ciclo financeiro. Todo mundo está dentro de uma mesma realidade. E aí, o que acontece? Não é a crise, né? Não é a crise que... não é uma crise que necessariamente destrói uma empresa. O que é, Marcos? É gestão. A crise, ela nada mais é do que um atestado de óbito, infelizmente isso é uma realidade, para alguns negócios que já estavam capengando, obviamente. E a crise, ela só vai, como a gente usa muito um adágio no nosso ambiente, a crise, ela nada mais faz do que separar homens de meninos. Jesus Cristo já dizia lá que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Darwin, no experimento das sementes dele, observou que aquelas que melhor se adaptavam, teoricamente estavam melhor preparadas, conseguiam prosperar. E, obviamente, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que uma seleção natural. Isso não é necessariamente uma mensagem apocalíptica, longe de mim, não vão embora, né? Mas é uma verdade realista do mundo empresarial, cada vez mais volátil, incerto, ambíguo e complexo. E aí, quais são os negócios que tendem a começar a ter uma dificuldade maior de retomada? Marcos, e onde é que tudo isso se encaixa com inovação? Porque eu preciso entender o cenário que eu estou vivendo para inovar nesse cenário. A inovação, ela não é tecnologia. Inovação é um processo. E o processo eu preciso de inputs e outputs. Quais são os inputs que eu preciso adotar nas minhas práticas empresariais para que eu consiga inovar assertivamente? Para que esses outputs, ou seja, essa entrega, eu consiga fazer da melhor forma possível. Esquece tecnologia. Entenda, tecnologia é importante, mas ela é meio. Inovação não é tecnologia. Tecnologia é meio para eu entregar algo. Mas antes disso tem os inputs. O que é o input? É a minha capacidade de entender o cenário. Então, o que é que eu estou observando? Existem segmentos que poderão ser mais frágeis no pós-Covid. Por exemplo, eletrodomésticos. O consumo das pessoas vai ficar muito mais racional. Por quê? Porque o inconsciente ele está pensando o seguinte: e o que é que vai ser de mim amanhã? Essa é a grande questão. Eu vou me endividar agora, eu vou gerar um passivo para mim no horizonte de 2, 3, 4, 5 meses, sei lá quanto tempo for, para me endividar agora, se eu não sei como vai estar a minha vida nesses meses para frente. Então, eletrodoméstico, obviamente, a não ser que sejam necessidades muito pontuais, mas o eletrodoméstico é interessante, porque se você pegar os bens duráveis, a indústria dos bens duráveis, por exemplo, geladeira, fogão, eles vão cair um pouco. Isso não são dados meus, são dados da Deloitte. A Deloitte fez um estudo recente, se você entrar em deloitte.com, ela fez um estudo, inclusive, contempla o Brasil. Ela já sinalizou o seguinte: vai ter uma queda, mas vai haver uma retomada. Possivelmente, essa retomada deve ser impactada lá em novembro pela Black Friday. Né? Não estou dizendo que a retomada da economia vai ser na Black Friday.
Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas dizendo que a Black Friday, porque é um apelo de comércio, é um apelo de consumo que vai estimular, obviamente, as pessoas a irem às compras, né? Agora, uma coisa que é interessante, eu tenho que observar muito claramente o comportamento do varejo. Eu sei que tem industriais que estão me assistindo aqui, tem pessoas que atuam na indústria, mas a mola propulsora da economia global é o varejo. Porque se o varejo não demanda, a indústria não produz. E o termômetro do consumo é a demanda varejista, né? Então nós não podemos ignorar isso aí. Produtos de beleza, obviamente, né, algumas vaidades vão sendo deixadas de lado. Por quê? Porque durante a quarentena eu fui me especializando em alguns fatores, principalmente que envolvem higiene e beleza pessoal. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que como é que eu posso chamar aqui? Um amadorismo, no primeiro momento é um amadorismo do lado que diz respeito à higiene e cuidados pessoais e beleza e estética. Eu fazendo ali pontualmente em casa, eu vou me tornar um expert e não vou mais demandar esses serviços. Não. Por que quem trabalha em indústria de serviços, por que quem presta serviço? Cabeleireiro, principalmente o mundo informal. Quase metade da população do Brasil vive na informalidade. Né? Então, quase metade da economia gerada no país, em dados oficiais e não oficiais, eles vivem na informalidade. Não esqueçamos que tem pessoas que têm o seu emprego fixo e também tem a informalidade. Tem estagiários que têm ali o seu momento de estágio, apesar de não ter necessariamente um vínculo empregatício, mas eles têm, sim, os seus momentos de informalidade. Informalidade é uma negociação. Por exemplo, pouca gente sabe disso, lá no LX. O LX ele nada mais é do que um marketplace, e ele usa comprador e vendedor, e ele faz com que o comprador ele se conecte com o vendedor. Ou seja, eu sou um cara que eu tenho um negócio, que eu tenho um emprego, mas eu vendo produtos no LX. Isso é um mercado informal, um mercado paralelo. Então tem um monte de coisas que navegam aí pelo meio da informalidade, que eles não são dados estratificados e obviamente científicos, e que ajudam, por exemplo, a chegar em determinadas informações. Então é importante a gente ter algumas leituras disso, porque a gente olha muito a informalidade não é só isso que você está vendo na televisão, não. Existe um mercado informal que tem gente que está aqui, que vive. Quando eu vendo o meu carro, eu estou indiretamente atravessando o mercado informal. Né? Então, existem muitas atividades que navegam pela informalidade. Pode não necessariamente ser uma constância, mas navegam sim pela informalidade. Bom, indústria de roupas, calçados, moda, esse segmento ele vai ter muita dificuldade. Não é? Porque assim, mercadologicamente, quais foram os segmentos que a olho nu nós já percebemos que tiveram uma grande queda? São dados do mercado financeiro. Agência de viagens, viagens de lazer ou turismo, e o negócio e as viagens executivas movimentam quase 40% das principais viagens que acontecem no Brasil. Então, isso é um mercado gigantesco. Eu não posso ignorar esse segmento. Indústria do entretenimento, porque o entretenimento ele depende do movimento social, ele depende das interações sociais, né? Então não tenho como ignorar isso. E o mercado de petróleo, né? Nós tivemos agora quase que uma deflação. Saiu o dado agora recentemente, semana passada, nós tivemos 0,7% de inflação. Num primeiro momento, meu Deus, maravilhoso. Se você for no supermercado, está tudo mais caro. Salvo raríssimas exceções. Se você for ao consumo do dia a dia, as coisas estão mais caras. E por que esse dado colocou para baixo? Obviamente porque as pessoas não estão usando combustível. O combustível é a mola propulsora da logística no país. As pessoas estão rodando menos, obviamente consumindo menos combustível, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas. Benildo, obrigado aí, Benildo, mais uma vez participando conosco, aí diretor lá da FIEC. A Marcela está me fazendo perguntas, eu queria, se me passar aqui, me permita, porque eu tenho que olhar para a câmera, olhar para as minhas análises científicas aqui e me interagir com vocês. Então, se passar alguma pergunta, por favor, não foi desdém ou longe de mim isso, é porque às vezes a velocidade aqui, nós temos 40 a 50 minutos aqui para tratar com vocês em inovação. Observe que até agora o que eu menos falei diretamente foi inovação. Por quê? Porque inovação é efeito e não causa. O que eu estou estudando com vocês são causas, para que nós cheguemos aos efeitos. Outro segmento que vai ter uma grande queda, obviamente, academia de ginástica, pessoal aí que tem negócios ligados a fitness, etc. Infelizmente,
Tá vendo aí, a Manu já acabou de me ajudar aí. A Manu é o nosso apoio lá no IEL, não é? Então ela pode ir no... Ela já deixou uma deixa aqui. Pode enviar no direct aí, que depois a gente vai juntando tudo e vamos para frente. Então, academia de ginástica. Por que academia de ginástica? As pessoas não vão cuidar mais do corpo? Vão. O problema é que quando você vai para academia de ginástica, ele é um ambiente fechado. Tudo que se torna fechado, obviamente as pessoas vão ter mais cautela, porque envolve interações sociais. Cinemas, eventos eu me incluo nisso, né, que eu dou palestras, dou cursos coletivos, trabalho mentorias coletivas. A minha atividade de consultoria, ela sem dúvida nenhuma, ela é impactada, e apesar de que a consultoria, elas são consultorias mais específicas, né, e em contingências menores. Mas mesmo assim, todos os negócios que nós estamos inseridos, eles são impactados. Essa aqui eu lamento pra caramba, restaurante. Eu adoro restaurante. Mas restaurante também vai ter muita dificuldade para retomar tudo isso. E se nós considerarmos esse horizonte aí de 9 a 15 milhões de profissionais que estarão nessa transição de redução de salário e saída temporária do mercado de trabalho, esse impacto vai ser muito maior. Viagens e turismo, por aí vai. O que é que nós estamos percebendo com tudo isso? Tá? É que o mundo não será mais o mesmo. Tá? Não podemos esquecer que 70% do PIB hoje, 68% do PIB no Brasil, ele é muito fundamentado no mecanismo de serviço, na indústria de serviço. Porque o que é a indústria de serviço? É experiência, é contato, é olho a olho, é gente com gente. Então, essas atividades que demandam esses contatos mais próximos, sem dúvida nenhuma, vão ter um pouco mais de dificuldade, né? Nesse mundo aí pós-pandemia. O que é importante nós observarmos especificamente quando nós falamos de inovação? O que eu fiz para vocês foi fazer uma análise que poucas empresas fazem no dia a dia. Por quê? Porque a tal da rotina, ela sucumbe o nosso dia a dia. Aquela repetição, aquela escala diária de todo dia fazer a mesma coisa, acaba comprometendo muito o pensar estratégico, né? Tem um livro que eu falo bastante no segmento, de forma geral, né, que é a Gestão do Amanhã, do José Salib Neto, que ele diz o seguinte, né, o pensar bold. O que é pensar bold? É pensar como eu posso matar o meu negócio. Você que está me ouvindo agora, você que está me vendo agora, como você pode matar o teu negócio? Como você pode reinventar o teu negócio? Como assim? Meu negócio não vai mais existir? Entenda. Toda vez que você ouvir essa palavra negócio, é o serviço que você entrega para a população. Dentro do serviço que eu entrego à população, eu tenho toda uma cadeia produtiva, e que essa cadeia produtiva, ela me ajuda a customizar a minha produção, independente se eu estou falando de indústria ou varejo, e que, consequentemente, eu entrego lá na ponta para quem vai receber esse produto. Os exemplos mais comuns, né? E talvez o mais, na minha visão, um dos melhores cases que tem vários, né? Além do Uber, Airbnb, você tem aqui o Google, o próprio Google, né? Mas eu gosto de falar de um que está muito em evidência agora nos nossos dias, que é o Netflix. Poucas pessoas... O Netflix surgiu em 1997, mas a grande escalada dele foi em 2007. O Netflix, ainda hoje, ele tem 3% do faturamento dele voltado para entrega em domicílio dos DVDs, né? Daqueles serviços postais de filmes. Por quê? Porque dentro desses 3% eu tenho aquela camada de pessoas mais conservadoras. Então, o negócio começou, vamos usar aqui um termo muito usual do nosso dia a dia, o negócio começou com o offline. Depois, literalmente, entrou na indústria do streaming, obviamente, e ele, além de reproduzir a informação, ele produz a informação. Ele não multiplica somente a informação, ou seja, ele não é só um streaming lá de filmes, séries, etc. Ele também produz aquilo ali. O que acontece com o Netflix? Ele vai matando o negócio dele aos poucos. As principais atividades que até então, num primeiro momento, eram atividades que se pensavam numa perpetuidade muito grande, passaram a ser atividades de pulo do gato. Eu preciso disso para estruturar, eu preciso desse produto para estruturar melhor esse, e aos poucos esse produto ele vai entrando naturalmente no nível de obsolescência. Se você entender o que eu estou falando, quem sabe do marketing, o pessoal já ouviu falar num negócio chamado de ciclo de vida do produto. E que eu preciso entender todos os estágios do meu produto e saber onde é que está a minha vaca leiteira, minha criança problema, o meu produto estrela, o meu produto de interrogação e por aí vai. Eu nada mais estou fazendo do que um fluxo de caixa dos meus produtos.
E se nós olharmos hoje para as empresas, a primeira coisa que uma empresa vai ter que repensar hoje é a sua estrutura de metas. Muito das estruturas de metas estão ligadas em faturamentos. Não dá mais para trabalhar meta hoje ligada a faturamento. Você tem que ligar a risco. Porque hoje meta é risco. A gente pega o que vendeu, joga uma margem que sabe lá Deus onde é que o cara tira aquele dado. É 10%. Toda vez que eu questiono isso nas empresas, às vezes, mas peraí, por que você está perguntando isso? Porque a gente não pensa nisso. É muito mais... Por quê? A lógica humana ela é sempre ligada no nível homogêneo. Existe um autor chamado Nissan Taleb, que ele é um libanês, professor da Universidade de Nova York, que ele é o idealizador da literatura chamada Antifrágil. E Antifrágil, ele teve uma essência desse estudo na lógica do cisne negro. O que é isso? A nossa mente, ela pensa sempre de forma racional, não exponencial. Por que para muitos hoje, inclusive para mim, por que muitos têm dificuldade de entender o que está acontecendo hoje? Porque a nossa visão não é exponencial, a gente não pensa que vai fazer isso. A gente não pensa que hoje são 100 casos de Covid, amanhã são 200, 300, 500. A gente pensa que uma hora vai cair. Pelo contrário, ele sobe, para. Não estou dizendo que ele vai ficar eternamente assim, mas é porque a nossa lógica ela é homogênea, ela é linear, ela não é exponencial. E os negócios que surgem hoje, quando eu estou falando de inovação, mata o teu negócio, repensa o teu negócio, repensa como você está entregando o teu produto ao cliente. E entenda, a dificuldade dos empresários, das empresas, dos gestores, dos industriais, independente de segmento, a dificuldade que essas pessoas têm de atuar nesse contexto é porque a visão é sempre de produto. É sempre olhando o produto, E você não pode olhar mais produto. Você tem que olhar o que o teu negócio entrega. Hoje você está vendendo sapato, amanhã tu pode vender o insumo para produzir esse sapato. Hoje você está vendendo, né? Vou dar um exemplo aqui de panificação. Eu vi que alguém entrou no panificação. Muito do segmento. Por que o segmento de panificação ele está beirando ali 60%, 70% de queda de faturamento? 50%, 70% de queda de faturamento? Porque o core desse negócio era o food service. Ou seja, o cara vai lá, se alimenta na padaria dele, no ambiente dele e vai embora. Sendo que as pessoas não estão podendo ir nesses ambientes. Aí o cara se reinventou. Como? No delivery. O problema é que o delivery ele tem a taxa de caída. O negócio ele surge logo no primeiro momento. Porque o primeiro momento, lembre-se, qual o pensamento das pessoas? Insegurança. Insegurança gera sobrevivência. Primeiro eu vou pensar em sobreviver. Como é que eu sobrevivo? Alimentação, né? Não pode faltar o básico, vou gerar estoque. Essa é a grande questão. Então, quando eu estou falando de inovação, trazendo esses meios para chegar no meio para o fim, eu tenho que pensar o seguinte: basicamente, as literaturas navegam na inovação entre o radical, entre o incremental, entre o substancial e o disruptivo. Se nós olharmos o radical, ele é literalmente um paradoxo da disrupção. Né? Se eu continuasse com a mentalidade de oferecer um transporte coletivo, um transporte privado para você, como a ideia do Uber. Gente, é muito legal isso, um parêntese. Qual vai ser o próximo Uber do segmento? Se nós entendemos a lógica do Uber, você pode aplicar no seu negócio. Qual é a lógica do Uber? Simplicidade, rapidez e foco em quem entrega valor. O foco do Uber não é o usuário do aplicativo. O foco do Uber é no intermediário desse usuário do aplicativo. Ou seja, o foco do Uber é fidelizar o motorista, porque é ele que entrega valor para quem vai usar o serviço. Então eu tenho que pensar num negócio em que me dê rapidez, simplicidade e quem me entrega a proposta de valor. E proposta de valor ela tem uma amplitude infinita. Mas repito, não é olhar para produto, é olhar para serviço. O que é que o meu negócio tem entregue todos os dias, tá? Se eu estou falando de uma inovação radical, eu estou rompendo com os modelos tradicionais. Gente, nunca foi tão legal. Tem que ter cuidado com a finança, porque a grande dificuldade hoje das empresas, né, e até abrindo um parênteses, né? Muitos aqui me acompanham nas minhas redes sociais, sabem de um estudo que eu faço todos os anos, estudando o modelo de gestão dos clubes de futebol mais ricos do mundo. Depois você pode entrar lá no meu Instagram, Marcos Brown MB, você vai ver lá esse estudo que eu estou falando. E as pessoas sempre me perguntam, mas Marcos, beleza, tu está aí na Europa fazendo esse estudo, já passei da quarentena, tá, gente? Recentemente eu estive na Europa, 40 dias atrás eu estava na Europa, graças a Deus nenhum sintoma, saúde perfeita, se Deus quiser continue assim, não é? Então,
As pessoas perguntam, mas Marco, beleza, você está lá nos clubes, muito dinheiro que circula ali. É fácil fazer gestão assim. Nananina, não. Não é com dinheiro que faz gestão. É gestão que faz gestão. Dinheiro na mão errada quebra uma empresa. Nós conhecemos casos de pessoas que não têm recursos e que deram certo com gestão, não é? Bom, vou tentando navegar aqui. Benildo, já te respondo a tua pergunta, tá? Estou vendo aqui, você está fazendo uma pergunta sobre educação. Eu volto já, só concluir a linha de raciocínio de inovação. E eu volto aqui para a tua pergunta e vou abrindo aqui para as demais perguntas, tá, gente? Então, a Radical rompe com os modelos tradicionais. Que é o modelo tradicional? Agora é a vez de ser louco. Entendam. Depois busquem uma literatura chamada Só os Paranoicos Sobrevivem. O que é um paranoico? Você acredita num projeto, entende o macroambiente, entende as macro tendências, quebra o modelo tradicional do teu produto e reinventa a tua entrega no teu serviço. Não, claro que o objetivo aqui não é trazer verdades absolutas. Eu não tenho essas verdades. Eu até brinco, né? Sempre nas lives, todos a gente está fazendo sempre algumas lives, eu sempre digo para as pessoas que estão na minha audiência, eu não trago verdades absolutas, eu trago insights, reflexões. Tem um autor chamado Domenico De Masi, que ele diz uma frase muito célebre, e eu multiplico isso nas minhas exposições. O óbvio só é óbvio para uma mente preparada. Tem gente que está ouvindo, está entendendo, mas quando diz sair daqui, vai perder a conexão com isso, porque não teve profundidade da informação, porque a mente não está preparada. Então, o nosso maior desafio agora é preparar a nossa mente. Um dos primeiros pilares lá da literatura, Só os Paranoicos Sobrevivem, é porque ele diz o seguinte: faça uma loucura consciente. O que é que eu posso reinventar o meu negócio e, a partir dessa reinvenção do meu negócio, eu entregar uma outra proposta de valor? A dificuldade que as empresas têm, como eu já falei aqui em alguns momentos da nossa live, é porque como as empresas estão muito focadas em produto, elas não conseguem se desvincular das características e benefícios do produto. Ao invés de focar na proposta de valor, as características e benefícios do produto, né? Então fica um pouco mais difícil. Então radical é romper um pouco com esse modelo. Incremental e substancial é o que a maioria das empresas vai continuar fazendo, infelizmente. E aí eu trazendo um pouco para a educação. Eu vi que o Benildo fez algum link com a educação aqui, Benildo. Eu vou falar da educação basicamente em duas formas. Existe a educação na busca da educação. Porque as pessoas que estão tendo mais dificuldade, eu não estou dizendo que isso necessariamente vai ser a grande receita do bolo, é aquilo que eu preciso para implantar no meu negócio e a partir disso aí o meu negócio vai decolar. Não estou falando isso, mas uma coisa eu estou dizendo: tudo começa com conhecimento. Por que as pessoas têm dificuldade de entender o que está acontecendo hoje? Porque poucos executivos, poucos gestores, poucos profissionais têm hoje paciência para estudar. Nós vivemos num mundo de atalhos e os atalhos não resolvem mais, principalmente na era de fake news. Hoje tem que beber da fonte. Então nunca foi tão importante você investir na sua carreira. Um curso online, um curso de curta duração, inclusive do próprio IEL, uma pós-graduação, uma graduação. Meu amigo, estude, porque sem estudo você não é nada. Então em nível de educação é isso. Em nível de segmento, Benildo, deixa eu voltar aqui, você fez alguma coisa sobre a educação. E a área de educação, como um jovem decidiu o que fazer, como um contexto mudando todos os dias e que muitas das novas profissões ainda não existem, sem dúvida nenhuma. Até 2030, 65% das atividades que existem hoje não vão mais existir. Se olharmos 2030, estamos já vendo um intervalo de 10 anos. Isso não são dados meus, são dados que acontecem todos os anos naquele fórum lá de Davos, que é a grande tendência global, que é o Fórum de Economia, que acontece lá na Suíça, sempre no início do ano. O que acontecerá com essa nova visão de vida? Bom, eu vou tentar traduzir o que vai acontecer com essa nova visão de vida. Como é que eu desperto, como é que eu descubro o que eu gosto de fazer? Primeiro, experimento. Nunca foi tão importante experimentar coisas novas. E sem dúvida nenhuma, você que está em casa está experimentando um monte de coisa. Porque você está o tempo todo com a mente buscando o que fazer. E ao buscar o que fazer, o teu corpo está em movimento, existe um processo cognitivo intrínseco a isso, e obviamente as pessoas traduzem isso em novas habilidades, novas competências. Quais serão as habilidades, ou melhor, quais são as grandes demandas do futuro? Não é difícil de entender. São as 3 que nós estamos vivendo hoje: econômica, social e ecológica. Ou seja, a minha atividade ela tem que estar ligada à ecologia. Nunca foi tão importante se preocupar com o meio ambiente.
A minha atividade ela tem que estar ligada à saúde. Não é eu ser um profissional da saúde. É como as minhas práticas contribuirão para melhorar a saúde e a vida das pessoas. Né? E econômica. Nunca foi tão importante entender de economia. Porque gestão, independente se é inovação, se é processo, seja lá o que for, eu só consigo medir aquilo que eu consigo gerenciar. E qual é a dificuldade das empresas? Eu nunca vi nas empresas, às vezes eu chego numa empresa, numa consultoria, quando eu vou fazer uma visita, e essa minha empresa é extremamente inovadora. Por quê? Porque ele botou uma mobília bacana, porque ele tem lá uma sala bonita, porque ele tem lá um visual merchandising bacana, porque ele compra tudo que é de software de última geração, mas a mentalidade por trás disso, ou seja, o hardware por trás disso, não acontece. Porque as pessoas não têm conhecimento para tratar de tudo isso. Não entendem o comportamento do consumidor. Toda vez que eu falo de inovação, eu tenho que entender o quê? Como é o comportamento do consumidor. E, sem dúvida nenhuma, o comportamento do consumidor não vai ser mais o mesmo. Não adianta só ter uma estrutura de inovação sem eu ter uma estrutura organizacional para isso. Como assim? A maioria dos modelos das empresas são modelos piramidais, fruto de uma junção cívico-militar, ou muito mais concentrado na estrutura das hierarquias militares, e que eu vou literalmente verticalizando. O que está acontecendo com isso? Nós estamos vendo a ebulição do homework, né? Muitos chamam de home office, enfim, mas o correto é homework. Né? Nós estamos vendo a ebulição do homework. Vai ser inovação? Sim, desde que esses grupos de trabalho que estão em casa produzindo tenham poder para decidir. Porque senão volta ao modelo tradicional, que é o modelo tradicional, é um mandando e os outros executando. Muitas estruturas funcionais físicas das organizações estão concentradas no modelo fiscalizador. Eu tenho alguém fiscalizando. E quantas vezes um gerente, o papel dele é muito mais fiscalizado do que pensar em coisas estratégicas para a empresa. Essa relação estrutural vai ter que mudar para que eu implante um modelo de inovação na minha empresa. O cliente tem que estar sempre no centro. E como é que o cliente está no centro? Simples. Como eu conheço... E é interessante, toda vez que eu pergunto isso numa empresa, você conhece seu cliente? Conheço. Como é que uma empresa geralmente conhece o cliente? Pelo ticket médio, pelo aumento ou queda de faturamento e pelo estoque que ele tem dentro de casa. Porque estoque, agora especificamente de produto, estoque nada mais é do que uma falha na previsão de vendas. Se você fizer uma análise fria e calculista sobre estoque, ele nada mais é do que uma falha na previsão de vendas. Claro que esse momento ele é um momento totalmente diferente, porque ele é um momento imprevisível. Ele partiu de uma imprevisibilidade. Mas, em via de regra, eu não faço esses estudos. Eu não estudo o comportamento do consumidor. Eu estudo os números que esse consumidor deixa na minha empresa. Aí fica um pouco mais complicado. Você que é funcionário, eu estou vendo que algumas pessoas aqui são funcionárias, ou gestores, ou trabalham para alguém. Você quer crescer na vida? Pense como dono. Pense como investidor. E como é que o investidor pensa? Ele pensa olhando 3 coisas: risco, escala e gente. Risco, escala e gente. Eu tenho que fazer com que o meu negócio operando tenha o menor risco possível. E como é que um negócio tem o menor risco possível? Só tem uma forma de eu minimizar os riscos do meu negócio, por meio dos processos. Quando os meus processos são padronizados, quando eu consigo fazer com que os meus processos aconteçam, independente de quem executa, entra gente, sai gente, o processo está lá, eu mesmo. O problema é que a gente vê hoje nas empresas conveniências. Em vez de regra, as empresas não seguem processos, elas seguem conveniências. É melhor para mim, é melhor para você, vida que segue, vamos para frente. Não é? Então, não dá para pensar nesse contexto. Eu não posso ignorar as pessoas, porque são as pessoas que produzem esses resultados. E claro, dentro do ambiente que nós estamos inseridos hoje, não existe necessariamente um olhar que eu diga qual caminho que eu tenho que seguir. Uma coisa eu digo: se eu estudar, entender, quem me conhece, quem já participou das minhas aulas ou das minhas palestras, sabe que eu sou um grande defensor do Balance Scorecard. Não existe nenhum modelo hoje, empresarialmente falando, que traduza melhor um negócio do que o BSC. Porque o BSC ele navega em 4 perspectivas, em 4 situações que me ajudam a ter competitividade. E essa é a grande retomada. Porque não adianta retomar, abrir novamente o teu negócio se ele não ficar competitivo. Tu só vai postergar o problema. Porque esquece aquela empresa que está achando que vai
que se abriu, volta à vida normal, que não vai ter mais essa vida normal. A gente até usa um termo, né, um novo normal. Está vindo um novo normal por aí, um mundo cada vez mais digital. E também estar no mundo digital não quer dizer que a sua empresa é inovadora. Você pode estar postando um monte de coisa lá e não tem nada a ver com digital. Ou melhor, não tem nada a ver com inovação. Inovação, repito, inovação faz parte do propósito, da essência, da cultura da empresa. Então, eu tentar navegar por isso para tomar decisões mais assertivas. Então, pensar como dono é muito importante nesse momento. Gestão ágil, né, que tem sido a grande discussão de gerenciamento de projetos por meio de metodologias ágeis, não é? Ele me ajuda a ser mais eficiente. E eficiência é processo. E processo é minimizar os erros. Por que as empresas erram muito? Porque não tem processos definidos, obviamente. Gente, aqui é um recado muito direto, já que eu volto no BSC, tá? E aqui é um recado muito direto para você que está me ouvindo. Trabalhe com os melhores. Quando eu falei aqui no início, no momento de crise nós vamos separar menino de homem. O que é um pensamento de menino? É o pensamento de aventura. É o pensamento do baixo comprometimento. É o pensamento de dificuldade de entender o que está acontecendo. Meu amigo, infelizmente, as pessoas tendem a aprender mais quando elas passam por dificuldades. Infelizmente, foi preciso que tudo isso acontecesse para que nós caíssemos em algumas realidades pessoais, realidades familiares, empresariais, de carreira, repensar tudo, para que nós pudéssemos efetivamente, porque longe de nós, na correria do dia a dia, que nós iríamos parar para pensar sobre tudo isso. Então, trabalhar com os melhores. E todo empresário, tem empresários que estão me escutando aqui, sabem muito bem o que eu estou dizendo. E você que é um gestor sênior, ou você que é um gestor estratégico, também sabe o que eu estou dizendo. Existe um momento na nossa vida que é a solidão do cargo. O que é a solidão do cargo? É aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe com quem contar. E aí, obviamente, nós somos seres sociais, a gente interage com outras pessoas que não necessariamente são pessoas que eu preciso, mas eu acabei sentindo necessidade de ter um relacionamento social, e essas pessoas me ajudam a levar também para aquela situação, né, que eu paro no tempo. Né? Tem até algumas pesquisas da programação linguística que diz que nós somos a média das 4 pessoas que nós convivemos. Né? Então, também se traduz bem isso. Voltando ao BSC, porque eu deixei no ar. Então, nunca foi tão importante estudarmos o BSC nas 4 perspectivas. Pessoas, ou seja, ter os melhores na equipe. Se você, meu amigo, estuda muito, não é pouco não, estuda muito. Porque os maiores problemas das empresas, por mais que nós estejamos falando de comportamento, falta de comprometimento, erros, custos, mas as pessoas erram, as pessoas falham porque elas não sabem. Então a dificuldade é cognitiva também, racional também. Os processos, definir muito bem os processos, segundo a perspectiva do BSC, entender bem o mercado, os clientes e como eu estou atendendo nesse segmento e, obviamente, o resultado financeiro. As empresas hoje estão em dificuldade financeira, Qual é o grande ponto em questão hoje, e principalmente quando você fala em inovação? Porque você sem dinheiro na inovação, obviamente você vai ter dificuldades de implantar processos de inovação. Mas não necessariamente inovação é gastar muito dinheiro, precisa ter dinheiro, mas não está ligado a grandes investimentos. Inovação está ligado ao que você faz eficazmente com os recursos disponíveis para entregar, lembra, entregar para o teu cliente. Esquece produto. Como você pode entregar o melhor serviço para o teu cliente, tá? E aí, obviamente, quando a gente olha aqui inovação, a gente se depara com as situações. Deixa eu ver aqui, tem alguém perguntando como estamos tratando de inovação. As pessoas temem já porque não confiam na obediência da inteligência artificial, se eu não me engano. Bom, inteligência artificial, robótica, automatização, tudo isso é uma realidade. Robô, máquina não substitui gente. Máquina substitui quem todos os dias faz a mesma coisa. Ou seja, aquelas pessoas que, assim, ó, o robô faz o que tu não faz. E o que é que tu não faz? Não usa a mente para produzir. O momento pós-Covid-19, dentro do processo de inovação, ele é muito mais um momento intelectual do que um momento operacional. Porque a operação é rotina, é o dia a dia. Intelectual é repensar o negócio. E inovação, lembre-se, simplicidade, rapidez e escala. Eu tenho que fazer com que o meu negócio circule da melhor forma possível
no maior volume possível, de forma rápida e simples. Porque não adianta eu implantar um serviço de delivery se eu tenho uma entrega média de mercado de 20 minutos e o meu negócio entrega com 35. Então não faz sentido. Estou citando aqui exemplos, né, claro e hipotético. Lembrei-me do filme Exterminador do Futuro, vendo uma ditadura digital. Ditadura digital, aspas, né? Concordo, eu entendi o que o Benildo falou, mas ditadura digital, aspas. As regras do jogo são pensamentos cognitivos. A dificuldade que as pessoas têm hoje é isso aqui, é mindset. É pensar formas diferentes, é trabalhar bem o mindset, pensar bem as formas de tomar decisão, porque a nossa maneira de tomar decisão está muito ligada ao operacional e à rotina de trabalho. E fugir do óbvio. O que é o óbvio? Leia, só os paranoicos sobrevivem. Leia A Lógica do Cisne Negro e leia Antifrágil. Por quê? Porque nós vivemos numa lógica que esse mundo pós-Covid não vai seguir. O mundo ele caminha para a exponencialidade. Ó, a minha mãozinha aqui, ó. O mundo não caminha para a linearidade. Pensar de forma exponencial é o tão conhecido pensar fora da caixa. Sendo que o pensar fora da caixa é entender uma lógica louca. Mas por que louca? Porque eu nunca imaginei que o Uber pudesse substituir um monte de indústria que está por aí. Eu nunca imaginei que o Airbnb pudesse aniquilar até várias indústrias de hotelaria e hospedagem no mundo. Eu não imaginei que o Google pudesse substituir vários mecanismos de pesquisa e formas de tomada de decisão como ele tem substituir hoje. Eu nunca imaginei que as plataformas remotas digitais podem, no horizonte curtíssimo de prazo, contribuir para que as estruturas físicas sejam repensadas, otimizadas e as pessoas passem não mais a trabalhar pelaquela velha dádiva da descrição do cargo. Eu sei que tem um pessoal do RH aqui me acompanhando, mas a descrição de cargo tem que ser repensada. Não na forma funcional, mas na forma de entrega de projetos. Como assim entrega de projetos? Depois você vai estudar um pouquinho o que é escritório de projetos. Cada vez mais as pessoas serão remuneradas, não mais por metas alusivas a faturamentos ou a portfólios de produtos, mas sim por projetos, por entregas, por aquilo que elas passaram a fazer fora do convencional. É o novo, né? Gente, perguntas. Temos aqui 4 minutos para eu me despedir de vocês, para a gente tomar aquele maravilhoso café da tarde. Tem muita live legal por aí, tem muitas páginas aí espalhadas pelos Instagrams da vida, pelos YouTubers da vida. Vale a pena você dedicar um pouco de tempo para isso. Se polua menos de informações negativas, conviva mais com pessoas que trazem um bom ânimo, um bom alto astral. E, gente, não tem nada que esteja acontecendo, me permita, que não esteja no controle do Papai do Céu. Claro que nós não queríamos que estivesse acontecendo, está acontecendo agora. Mas tudo isso tem um porquê. E esse porquê tem que estar dentro de você. Se você é empresário, eu sempre digo isso nas minhas apresentações, a coisa mais importante dentro de uma empresa é a motivação do dono. Se você é funcionário, dê o seu melhor. Se por um acaso você for chamado para renegociar o seu salário, tenha humildade. Eu sei que ninguém gosta disso, mas o momento agora é de unir forças. Pense sempre o que é que você pode aprender com tudo isso. O momento agora não é de imposições. O momento agora é de nós pensarmos juntos, tá bom? O Marlos, é isso mesmo, né, Marlos? Repetir os livros, só os paranoicos sobrevivem. Cara, negócio louco, paranoico. Eu não conheço nenhum louco, tem um monte de empresário aqui participando comigo aqui, que não cresceu no seu negócio fazendo loucura. Mas claro, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo o sentido da loucura. É fazer fora do convencional. Os donos do serão os donos do futuro? Não entendi aqui, Benildo. Depois você pode me fazer no direct aí, eu não entendi a tua pergunta. Tá? Tô aqui já estourando 35 segundos. Gente, beijão pra vocês. Muito obrigado. Os livros. Só os paranoicos sobrevivem. A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. Marcos, qual é o autor? Vai no Google aí que ele te diz bem direitinho, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês que dedicaram aí esses 60 minutos comigo, quem entrou no meio, no final, nos acompanha lá nas redes sociais, Marcos Brown MB. À noite eu tenho mais live, todo dia a gente tem live aí, vocês vão
nos acompanhando. Pessoal do IEL, muito obrigado, gente. Vamos aí, vamos se capacitando, fazendo aí, estudando, e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Fui!